E aí galera, aqui é Ken Miller do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez retorno com Baki novamente, mais especificamente pra gente narrar Baki-Hanma, que por sinal eu tinha prometido, falei que ia ter todo dia, mas nada do que eu falei aconteceu. Deu tudo errado, deu problema pra tudo quanto é lado. Quando não era eu sem tempo, era problema no vídeo, eu tentando editar e o vídeo bugando e muita loucura, mas finalmente saiu hoje, finalmente consegui fazer. A gente vai narrar mais alguns capítulos aqui. Mas antes de comentar sobre tudo, antes de continuar a narração, devo te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive chance nova temporada, entre outras coisas. Então se você curte esse tipo de conteúdo, deixarei um cardzinho aqui em cima para poder você estar acessando, beleza? Eu deixei a resenha, deixa lá e vamos ao que interessa. Vamos falar de Baki-Hanma. No caso do episódio anterior, a gente acabou vendo aí que o Piccolo acordou e até mesmo quase passa foice na vida do Allen. E a gente até mesmo vê que o Allen conseguiu cumprir sua missão, que era prender o Piccolo e não deixar o Piccolo fugir dali, nem tampouco lascar ele, né? Onde o Piccolo estava extremamente estressado e quando viu o T-Rex, que era o que ele estava caçando, ele acabou se acalmando e indo lá comer a fera. E aí que logo de cara vemos o Dr. Pine, que diz: ele acordou e você o trancou? E lá estava o Allen fora do laboratório, que já tinha chamado a polícia, onde estava ao seu derredor, e dizia: eu sei que você está surpreso, mas é tudo verdade. Piccolo acordou e ficou selvagem, tivemos uma briga, e com muita sorte eu o tranquei no freezer. O Pine pensa um pouco e diz: então, avisou todo mundo? Onde ali existia 5 viaturas e vários policiais à frente do laboratório. E o Pine dizia: você é burro? Agora isso vai sair em todos os jornais. E Allen diz: você vai entender a situação quando você ver a fera. E novamente Pine retruca dizendo: entender o quê? E Allen volta a falar: porra, mas é claro que ia chamá-los. Eu não iria morrer só porque você quer manter isso em segredo. E aí que Payne pergunta novamente: o que planeja fazer agora? E o Allen acaba dizendo: esses 5 carros de polícia aí não são nada diante da situação, sabe? Payne ao ouvir aquilo diz: o que diabos você sabe? E o Allen diz: desculpe professor, mas no momento eu sei mais sobre o Piccolo do que o senhor. Balas não fazem o menor efeito no corpo dele. Parece até o Superman. E isso não é tudo. Ele atirou as balas de volta e atingiu meu ombro. Nem mesmo jogadores profissionais de beisebol conseguem arremessar com tanta força. E eu nem sei se 5 carros de polícia serão o suficiente. E aí que Payne ao ouvir aquilo tudo diz: eu não acredito em você. Humanos simplesmente não conseguem fazer isso. Você deve estar alucinando. E chegava um agente, onde dizia: com licença, checamos a planta do prédio e a localização da câmara fria. Vamos entrar nas instalações agora. Tirava seu óculos e continuava a dizer: só um aviso, se o sujeito for violento, podemos não apanhar ele vivo. Onde Payne dizia: o quê? E ali o Allen olha para ele e diz: hã? Isso não é... Payne volta a falar: vocês não podem fazer isso. Onde o agente olhava para Payne, se virava para ele e dizia: quem é você, senhor? E o homem logo dizia: sou Albert E. Payne. O nome esse seria o Einstein, mas por direitos de imagem ou até mesmo outros tipos de problemas que poderiam acontecer, acabou que saiu do mangá. E o agente dizia: ah, é uma honra conhecer o senhor. Como eu poderia imaginar conhecer um ganhador do Nobel aqui? Eu sou... Onde o Payne disse: guarde suas introduções para mais tarde, senhor. Mas isso não é uma piada. Você deve chamar o exército ou os fuzileiros navais para ajudar. A gente ficava chocado. E aí que ele diz: professor, espero que não tome isso como insulto, mas o que eu ouvi foi que só havia um homem dentro do prédio. No entanto, ele tem um poder e a natureza de uma fera selvagem. Essas são as informações sobre ele. Por acaso ele virou o King Kong agora? E Payne diz: estava pensando em uma forma de descrevê-lo com precisão. King Kong? Obrigado pela analogia perfeita. E de repente, surpreendendo todo mundo, uma grande explosão acontecia. Todos olhavam para ali. E daquela fumaça que saía de dentro das paredes, uma silhueta preta aparecia, até que aparecia um gigantesco homem, com músculos enormes. O agente ficava chocado, o Payne também. E ali, o homem primitivo, quase congelando,
olhava para seus inimigos, onde naquele momento o agente diz: contate o quartel-general, diga que precisamos de mais 20 homens, ou talvez uns 30. E ali o Piccolo começava a rugir como uma fera, ia pra cima com tudo, em direção a um dos carros, e com grande facilidade pegava aquele carro e o arremessava, onde ali gritava cada vez mais. O agente ficava chocado e dizia: chame o exército e a marinha agora, eu desço agora. E naquele momento o Penny olhava e pensava: sua raiva é compreensível, o T-Rex era sua vida, alimento e até mesmo uma figura de enorme respeito. E ele está irritado porque alguém roubou seu respeitável rival. E é aí que o tempo passa e vemos um grande exército se movimentando pelo deserto, onde será dito: terroristas armados invadiram a usina de resíduos nucleares. Esse foi o aviso que o exército americano recebeu da polícia. E logo em seguida, será visto um armamento pesado, uma espécie de robô controlado por um homem, onde será dito: essa é a chance perfeita para testar a última arma secreta deles, que será utilizada em campo em breve. E é aí que vemos um militar. E esse militar diz: o alarme falso de que terroristas armados haviam invadido a área de resíduos nucleares, o exército não vai deixar isso passar batido. Mas agora que eu vi pessoalmente o quão crítica é a situação, eu consigo entender as suas ações. Isso é tão terrível quanto um ataque terrorista. E havia vários carros virados, quebrados, destruídos, com pneus arrancados, ou até mesmo chassis, portas arrancadas, e vários homens feridos, sangrando. E ali o militar se aproximava ao Penny e dizia: mesmo que ele seja como King Kong, ele continua sendo apenas um ser humano. Por que você não quer simplesmente atirar e matá-lo? E Penny diz: você tem razão, mas nós não temos realmente muito tempo para conversar agora. Há apenas uma coisa de que eu tenho certeza: esse homem é um grande tesouro para todos os seres humanos do planeta. Enquanto estava ali, Piccolo observando a todos, parado. E ali, o Penny dizia para o militar: aquela fera nua, de certo modo, sua existência é mais preciosa do que a do presidente de qualquer país agora. E o militar diz: professor Albert, o senhor também é um tesouro mundial. Isso é um favor para o vencedor do prêmio Nobel. Eu vou respeitar seus desejos. E aí que vemos uma tropa sendo preparada. Vários carros militares, vários militares juntos. E será dito: não matem ou machuquem a besta. Avancem e neutralizem no vivo. Depois das ordens, era vista de uma garra que começava a abrir uma água, e ali fazendo todo o procedimento com maior meticulosidade. Tudo era feito de maneira exemplar, onde até mesmo enchia o copo de água, não derrubava uma gota fora daquele copo. E lá estava um homem bebendo aquela água, o homem que controlava a máquina. E depois de um tempo ele se empolgava e começava a girar a máquina e mostrar o poder que tinha em sua mão, onde dizia: rock and roll! E aí ele chegava ao seu comandante e falava: essa é uma máquina de combate com múltiplas finalidades. O descarregador de energia. Estamos planejando usá-lo oficialmente em guerras no ano que vem. Para tanto, o operador teve que viver dentro da máquina por 2 anos e meio. Graças ao treinamento rigoroso, ele pode fazer qualquer coisa com aquelas mãos. Ele pode lutar e capturar alguns leões sem matar ou machucá-lo. Ele pode destruir veículos militares. Ele pode até mesmo tricotar. Onde ali será dito que aquela arma era tão poderosa que até mesmo blindados que são feitos para tentar suportar tiros de bazucas e fuzis eram destruídos por aquela máquina. E lá estava ela diante ao Piccolo. Piccolo olhava para aquele inimigo novo que aparecia. E o militar dizia: queria entender por que ele não se move daquele lugar. E mostrando o panorama da situação, Piccolo versus a máquina humana. Se era dele: acho que ele está protegendo. E o outro diz: acho o quê? Talvez o quê? Sua própria era. Sua própria era? Do que você está falando, Dr. Penny? Da era jurássica? E Penny diz: bem, qual era, doutor?
E aí vemos que os dois começam a se preparar para bater de frente um com o outro. E finalmente o embate começava, com o Piccolo tendo seu pescoço preso pela máquina, onde será dito: assim como nós temos a nossa própria época. E o outro diz: nossa época? O combate continuava. A máquina começava a tirar sua garra para bater no Piccolo. O Piccolo também se preparava para socar aquela máquina, onde será dito: ele tem sua própria época e ele não quer intrusos. E é aí que se é visto o poderoso soco do Piccolo batendo diretamente na cápsula protetora daquela máquina, que destruía ela facilmente. Onde eles olhavam e diziam: isso é um míssil ou o quê? O homem que estava lá dentro pensava: ele penetrou a placa da armadura somente com um soco? Não brinca, seu pescoço, não tem jeito de eu conseguir imobilizá-lo ou capturá-lo vivo. Ele me mataria antes disso. Eu peguei o pescoço dele, clica no botão para girar aquela máquina e começa a tentar fazer isso. Onde pensava: eu pensei, sinto muito por isso, mas é uma emergência, eu teria que quebrar seu pescoço. Mas depois de ter apertado o botão, isso era tudo que eu conseguia lembrar. E começávamos a ver simplesmente um homem girando sem parar. Quem girava era a máquina e não o Piccolo. Piccolo tinha tanta força que nem o pescoço e nem as mãos dele eram puxadas pela máquina. E ali ele somente viu os pés na máquina girando. O tempo passa e vamos para outro momento, outro dia. E lá estava vários e vários carros militares, inclusive tanques de guerra. Até mesmo Apaches, helicópteros de guerra estavam indo para o local. Onde será dito: será possível? A Fera está lutando contra os exércitos de todo mundo. Nem mesmo o exército invencível deu conta. O exército dos Estados Unidos é realmente só uma fera? Só para derrotar essa criatura, estamos utilizando tanques avançados, aeronaves de guerra e soldados fortemente armados. Isso faz algum sentido? Acho que não. Mas existia um homem que estava dormindo no meio daquela tropa toda. E ali, um dos homens diz: capitão, estamos quase lá, a hora chegou. E o homem diz: pare o carro. E ali todos eles de frente ao complexo paravam. Os helicópteros ficavam rodeando. E o homem começava a descer, onde o outro dizia: o quê? E o capitão diz: eu vou dar uma olhada. Até que o outro fala: capitão! O capitão ia tirando toda a sua roupa e ali ia se aproximando do local derradeiro onde estava o Piccolo. E ali será dito: enquanto ele andava no meio dos destroços da batalha, o soldado se sentiu envergonhado diante de uma criatura pré-histórica antiga. As armas modernas eram inúteis, porque ele era um soldado que entendia sobre armas e que também conhecia os seres humanos mais fortes. Ele desenvolveu um grande senso de respeito pela fera. E lá estava aquele capitão, caminhando, indo em direção ao Piccolo, completamente nu. E nesse momento o Piccolo olha para ele, tem um olhar até sereno, calmo. O homem começa a se abaixar perto da fera. E se era dito: desde que o Piccolo acordou, ele não havia visto um homem como aquele. Aqueles olhos claros e profundos. Era o Strident que estava ali. Levantava a sua mão para próximo do Piccolo e dizia a ele: eu quero te conhecer melhor. Esse era narrado. É claro que Piccolo não havia entendido as palavras do capitão. Mesmo assim, havia algo muito mais além de palavras entre eles. E o capitão dizia: venha comigo para o único lugar onde você encontrará seus semelhantes e seu estilo de vida. E naquela hora, o Piccolo tinha entendido tudo e começava a sorrir, até que apertava a mão daquele homem. E o homem dizia: para o Japão, onde se é dito: Piccolo está indo para o Japão. E é isso aí, pessoal, vamos ficando por aqui. E meus amigos, foi muito legal essa parte, esse início e tal. E eu fico pensando como é que isso vai ser animado, né? Porque esse robozão aí, por mais que seja uma luta pequena, que se fosse ali um estúdio realmente capacitado com muita equipe para animar, dava até para aumentar essa luta, como acontece com Demon Slayer, né, com Fate, com Mob Psycho, com One Punch, mas com vários animes aí que tiveram várias melhorias de seu mangá. Mas eu creio que isso não vai acontecer, então vai ser bem rápido essa luta do anime, mas pelo menos que ela seja boa, né? E eu não imagino como eles vão animar isso em si.
Mas o fato é que a gente teve uma luta aí e a gente já viu o quão o Piccolo é poderoso. Todo mundo começa a comparar ele com coisas que a gente não deveria comparar humano, né? Primeiro, a gente vê que ele já acaba até falando de uma máquina, aquele robôzão ali que destrói carro blindado, e o robô foi nada pro Piccolo. Então, o Piccolo é como se fosse um tanque de guerra, no mínimo. Mano, o Piccolo é muito insano, ele é muito poderoso, não tinha como usar a sua forma final naquele embate. Não vou falar aqui pra não dar spoiler. Mas o fato é que eu curti muito trazer isso aqui, eu tô curtindo trazer essa nova versão, agora tem trilha sonora, tem tudo bonitinho, fica muito melhor as coisas, velho. Mas é isso aí, pessoal, se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia, tranquilo? Valeu, galera, fui!